Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos, vamos de campeonato da Liga da República Tcheca, onde temos a equipe do Sigma Slomok enfrentando a equipe do Vitória Pilsen. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Slomok, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. A equipe do Slomok é a 8ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Vitória Pilsen, os últimos 5 jogos disputados, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Slomok e 4 vitórias para a equipe do Vitória Pilsen. No atual momento, a equipe do Vitória Pilsen é a 2ª colocada do Campeonato Tcheco com 43 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Vitória Pilsen para vencer. Superliga da Turquia, temos a equipe do Gaziantep enfrentando a equipe do Galatasaray. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Gaziantep, empatou 2, perdeu uma e venceu 2. A equipe do Gaziantep é a 12ª colocada do Campeonato Turco com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu uma e venceu 2. A equipe do Galatasaray é a 1ª colocada com 54 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Galatasaray. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Galatasaray para vencer. Liga Israelense, temos a equipe do Maccabi Tel Aviv enfrentando a equipe do Beitar Jerusalém. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Tel Aviv, perdeu 3, venceu uma e empatou uma. A equipe do Maccabi Tel Aviv é a 3ª colocada com 41 pontos ganhos. Já a equipe do Beitar Jerusalém, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e perdeu uma. A equipe do Beitar Jerusalém é a 4ª colocada com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Maccabi Tel Aviv, um empate e 2 vitórias para a equipe do Beitar Jerusalém. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Moreirense enfrentando a equipe do Braga. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Moreirense, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do Moreirense é a 11ª colocada do Campeonato Português com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Braga, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma e venceu 4. A equipe do Braga é a 4ª colocada com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Moreirense e 4 vitórias para a equipe do Braga. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gol, partida acima de 1,5. Campeonato Italiano, temos a equipe do Cagliari enfrentando a equipe do Lazio. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cagliari, perdeu 2, venceu 2 e empatou uma. A equipe do Cagliari é a 17ª colocada do Campeonato Italiano com 21 pontos ganhos. Já a equipe da Lazio, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou uma e venceu 2. A equipe da Lazio é a 6ª colocada com 39 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe da Lazio. Melhor opção para esse confronto, de uma dupla chance, caso fora, sendo que haja um vencedor na partida. La Liga, Campeonato Espanhol, temos a equipe do Girona enfrentando a equipe do Las Palmas. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Girona, venceu uma e perdeu 4. A equipe do Girona é a 10ª colocada do Campeonato Espanhol com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Las Palmas, dos últimos 5 jogos disputados, empatou uma, venceu uma e perdeu 3. A equipe do Las Palmas é a 15ª colocada com 23 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Girona, um empate e uma vitória para a equipe do Las Palmas. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Girona para vencer. Premier League, Campeonato Inglês, temos a equipe do Chelsea enfrentando a equipe do West Ham. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, empatou 2,
venceu 2 e perdeu 1. A equipe do Chelsea é a sexta colocada do campeonato inglês, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do West Ham, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, venceu 1 e perdeu 3. A equipe do West Ham é a 15ª colocada, com 27 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Chelsea, um empate e uma vitória para a equipe do West Ham. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Chelsea para vencer. Pela Primeira Liga de Portugal, temos a equipe do Rio Ave enfrentando a equipe do Porto. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rio Ave, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Rio Ave é a 10ª colocada do Campeonato Português, com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Porto, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Porto é a 3ª colocada, com 41 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Rio Ave, um empate e 3 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Copa do Chile, temos a equipe do Santiago Wanderers enfrentando a equipe do Colo-Colo do Chile. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santiago Wanderers, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. Já a equipe do Colo-Colo, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Santiago Wanderers e 3 vitórias para a equipe do Colo-Colo. Melhor opção para esse confronto, essa Copa do Chile, vamos de fora. Colo-Colo para vencer. Primeira Liga de Paraguai, temos a equipe do Olímpia enfrentando a equipe do Atlético Tambetari. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Olímpia é a 10ª colocada, com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Atlético Tambetari, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 3 e venceu 1. A equipe do Atlético Tambetari tem apenas 2 pontos ganhos pelo Campeonato do Paraguai. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Olímpia para vencer. Liga da Argentina, temos a equipe do Argentino Júnior enfrentando a equipe do Platense. A equipe do Argentino Júnior, que se encontra no grupo A, é a 7ª colocada. De 2 jogos disputados, venceu 1 e empatou 1, com 4 pontos ganhos. A equipe do Platense do grupo B também é a 7ª colocada. De 2 jogos disputados, empatou 1 e venceu 1, com 4 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Argentino Júnior, um empate e 2 vitórias para a equipe do Platense. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar esse jogo aberto, caso fora, sendo que haja um vencedor na partida. Da Argentina, temos a equipe do Belgrano enfrentando a equipe do Independiente Rivadavia. Dos últimos 5 jogos, na verdade não, dos últimos 2 jogos disputados pela equipe do Belgrano, ela perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Belgrano do grupo A é a 14ª colocada com apenas 1 ponto ganho. Já a equipe do Independiente Rivadavia é a 6ª colocada do grupo A com 4 pontos ganhos. Dos últimos 2 jogos disputados, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Belgrano, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Independiente Rivadavia. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Belgrano para vencer. Liga da Colômbia, temos a equipe do Deportivo Pereira enfrentando a equipe do Alianza Valledupar. Do último confronto da equipe do Deportivo Pereira, ela acabou perdendo sua partida. No atual momento, a equipe do Deportivo Pereira é a 18ª colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Alianza jogou também um jogo pela Liga da Colômbia
e acabou empatando a sua partida. A equipe do Aliança é a 12ª colocada com 1 ponto ganho. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Deportivo Pereira e 2 vitórias para a equipe do Aliança. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Deportivo Pereira para vencer. Bilhetes pronto, com as seguintes sugestões: Chelsea vs West Ham, casa. Chelsea para vencer. Pelo Campeonato Italiano, Cagliari vs Lazio, vamos de uma dupla chance. Casa ou fora, sendo que haja um vencedor na partida. Pela Superliga da Turquia, a equipe do Gaziantep recebe a equipe do Galatasaray. Vamos de fora. Galatasaray para vencer. Pela Liga de Portugal, Moreirense vs Braga. Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Pela La Liga, Campeonato Espanhol, temos Girona vs Las Palmas. Vamos de casa. Girona para vencer. Segundo o bilhete do dia, temos a equipe do Belgrano enfrentando a equipe do Independente Rivadavia. Vamos de casa. Belgrano para vencer. Olímpia vs Atlético Tambetari. Vamos de casa. Olímpia para vencer. Deportivo Pereira vs Aliança Valledupar. Vamos de casa. Deportivo Pereira para vencer.